capítulo 6, seguindo essa série de pregações, desde o capítulo 1, terminamos na semana passada, o capítulo 5, e agora avançamos já para o capítulo 6, quando nós olhamos para o tanto que nós já vimos, a quantidade de conteúdo, aquilo que foi falado, essas pérolas preciosas que nós já contemplamos aqui, nesses 6 capítulos, pensar que muitos pregadores levaram mais de 20 anos para pregar todo Romanos, né? Eu não vou fazer isso porque não tenho essa capacidade, mas eu acho que Romanos, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, o Evangelho de Cristo aqui também em Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao 5. Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor aquete o nosso coração, a nossa mente, agora para desfrutar realmente da Tua Palavra, aprendemos a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito nos exorte, que Teu Santo Espírito nos mostre onde nós precisamos melhorar, arrumar, para que possamos viver para a honra e para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 6 de Romanos, ele marca uma transição muito importante que Paulo faz desde o primeiro capítulo, né, indo e caminhando ali para os outros capítulos até esse capítulo 6. Aqui não se trata de uma mudança abrupta sobre o tema, mas de uma progressão natural. Quer ver como a gente pode ver isso? E aí, por que a gente pode chamar, por exemplo, a carta de Romanos como um evangelho segundo Paulo, né? Muitos teólogos colocam a carta de Romanos como um evangelho também segundo Paulo, porque, veja, Paulo começa o capítulo 1, desde o capítulo 1 falando sobre a criação, depois na sequência ele fala sobre a situação do homem após a queda, a situação, a sua depravação total diante de Deus, e aí ele conclui a informação dizendo assim: diante de tudo isso, todos estão condenados. Todos estão afastados de Deus. Não há nada que o homem pode fazer para obter a salvação por causa da sua situação. Não tem mérito nele, não tem o que ele possa fazer. E aí ele conclui então que Cristo ele vem por esse motivo, porque o homem não pode fazer nada por causa da sua depravação total. Cristo vem e ele vem para justificar aqueles que têm fé nele, aqueles que creem nele. É por isso que a gente ouve e fala muito que a justificação é somente pela fé, porque pelas obras dos homens, eles não obterão a salvação. As obras dos homens, segundo o que Paulo fala até aqui, não servem de nada para a salvação. E após, então, tudo isso, no capítulo 5, como nós já terminamos na semana passada, Paulo fala sobre o estado, então, regenerado do homem, que tinha antes Adão como seu representante, agora ele tem Cristo como o seu representante nessa vida. E todos os justificados que estão em Cristo, eles são justificados em Cristo, porque a obra de Cristo é muito maior, é muito melhor do que aquilo que Adão fez, né? E Adão levou a humanidade para o inferno. Pronto. Nós já somos novas criaturas, entendemos a situação do homem, o que nós éramos, quem nós somos agora, novas criaturas em Cristo Jesus, não estamos mais em Adão, estamos em Cristo, e o que fazemos com isso?
Diante de todas essas informações, diante agora do entendimento que nós temos a respeito de quem nós somos, onde nós estamos, o que nós fazemos? E é isso que Paulo agora vai se dirigir no foco da vida prática do crente. A vida prática em Cristo. E a vida prática começa com a nossa santificação e a nossa liberdade em Cristo. A justificação, ela traz paz com Deus, como nós já vimos aqui desde o capítulo 2 em diante. Agora Paulo vai falar que a santificação leva o crente a viver uma vida de maneira transformada. Uma vida refletindo agora a nova posição nossa diante de Deus. E a nossa posição diante de Deus agora são crentes livres do pecado, que não estão mais sobre a condenação, a escravidão do pecado. Então, quando a gente estuda esse texto, e eu lembro quando você faz um estudo histórico a respeito da escravidão nos Estados Unidos, por exemplo, a abolição da escravatura, ela custou muito caro para a nação dos Estados Unidos. A gente lê as histórias, a gente vê que ali incluiu guerra civil, a gente vê o assassinato ali do presidente Abraham Lincoln, né? Tudo em prol da abolição da escravatura. E aí surge então a 13ª emenda constitucional a respeito disso, né? Que aboliu completamente ali a escravatura, né, a escravidão, e em 1865, então, essa emenda é constitucional e todo o país deveria seguir. Só que é interessante que muitos ex-escravizados do Sul, apesar de eles estarem livres legalmente, eles continuaram vivendo como escravos devido à sua falta de conhecimento. Tanto que tem um relato de um escravo do Alabama que disse assim: não sei sobre Abraham Lincoln, não sei sobre a libertação. Imagina, isso ilustra pra gente a tragédia de uma libertação que é formal, mas que na prática não foi aproveitado por muitos. Muitos crentes são ignorantes, não conhecem a verdadeira libertação em Cristo, o que Cristo fez ali na cruz. Outros são acomodados, outros acostumam a viver novamente como escravos, outros ainda são fracos, vivem no medo de deixar o passado, né, aquele passado de obras que tentavam fazer, e deixam de desfrutar da liberdade em Cristo Jesus. E aqui Paulo vai mostrar que quando nós somos justificados, a nossa vida radicalmente ela é transformada pela graça. Ela nos capacita agora a viver em santidade, livres desse domínio do pecado. Provavelmente, depois que Paulo enfatiza ali o capítulo 5, falando sobre a graça de Deus, como Cristo sendo a única fonte de salvação, pode ter sido que alguns judeus pagãos ali que se converteram ao cristianismo, eles começaram a questionar em relação a esse paralelo, como que anda a graça e as obras? Como que anda a graça e a lei? E alguns poderiam até pensar, veja, se as obras, como Paulo diz, são tão insignificantes e a graça é tudo, por que não viver, então, livremente e pecar livremente para que a graça, então, aumente? Não foi isso que Paulo disse no final do capítulo 5? Outros queriam levar as obras, elevar as obras a um nível de paridade com a graça, dizendo que nós precisamos cumprir a lei para que a gente esteja em par de igualdade com a graça. Então a gente cumpre a lei a todo custo. E Paulo escreve então esse capítulo para corrigir essas compreensões equivocadas, explicando para a gente de forma clara, enfática, que a graça, ela não justifica a libertinagem, que a graça não justifica o legalismo, mas nos chama à santificação e a viver uma liberdade em Cristo. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma exposição desses 5 versículos que nós acabamos de ler, e por isso que Paulo começa então dizendo assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais?
Que diremos então? Essa é uma forma de expressão própria de Paulo. Ele usa em vários momentos aqui nessa carta. Mas sempre que ele usa essa expressão, que diremos então, é sempre para declarar algo negativo. É como se ele falasse, tá, quer dizer que vocês estão querendo viver no pecado para que a graça aumente. Vocês querem viver dessa forma para que a graça aumente. Não faz sentido nenhum. Então, por isso que ele usa a expressão, que diremos então? E essa pergunta, ela surge justamente por causa da consequência daquilo que Paulo falou no capítulo 5. Talvez, logicamente, a pessoa pudesse pensar. Veja, se a graça de Deus ela se revela de maneira ainda mais abundante, onde o pecado ele é abundante, se a graça de Deus ela se multiplica onde os pecados e as transgressões são grandes, então não seria lógico pensar que nós podemos pecar ainda mais para que Deus seja mais glorificado, para que a graça de Deus seja exposta? Talvez algumas pessoas pudessem pensar assim. Veja uma versão moderna desse argumento. A gente ouve isso o tempo todo. Olha, pastor, você diz que os seres humanos são salvos mediante apenas a fé, independente de obras. Se nós precisamos apenas da fé e não de obras, então nós não podemos viver no pecado? Talvez vocês já ouviram isso. Quando vocês defendem a salvação somente pela fé, talvez vocês tenham ouvido muito isso. Tá, então não quer dizer que eu posso pecar à vontade. Talvez essa seja a sua dúvida. Só que, de acordo com essa linha de raciocínio, a graça, nós estamos dizendo que a graça, ela não é a motivação suficiente, necessária, para as pessoas viverem uma vida de santidade. A gente diz que a graça não gera isso. A gente diz que a graça ela não é suficiente para a gente viver uma vida de santidade. Nós precisamos acoplar ali as obras também. É por meio das obras que nós somos santificados. Esse é um assunto tão importante, meus irmãos, que Judas, quando a gente lê a carta de Judas ali, ele muda a intenção sobre o conteúdo da carta que ele tinha planejado escrever. E aí ele fala lá no verso 4, o porquê que ele muda. Ele diz assim, certos indivíduos haviam transformado a graça, a doutrina da graça, em libertinagem para viver de uma forma imoral. Olha só. Era algo que estava acontecendo. Imagine, naquela época, cristãos já achando que a graça é demonstrada ainda mais onde mais pecamos. Então vamos pecar. Vamos pecar para surfar na graça. Alguns cristãos da época já pensavam dessa forma. E tem crente vivendo assim também, nos dias de hoje. Vivendo no pecado, achando que Deus não dá importância para isso, porque estamos vivendo na era da graça. É por causa disso que, por outro lado, acaba surgindo os chamados legalistas, que não entendem sobre a liberdade na graça de Deus. Colocam sobre os crentes um peso que nem mesmo ele conseguiria carregar. Um peso que nem Cristo colocou na vida dos crentes. Então nós precisamos destacar, é necessário a gente entender que nós somos libertos. A lei não é mais um peso. E às vezes crentes legalistas tentam colocar uma carga desnecessária na vida dos irmãos ao tentarem viver de acordo com regras, com normas. Eles acabam caindo naquele legalismo vazio que fazem sem entender por que estão fazendo. Ao invés de viver pela graça, pela transformação, pela mudança que Cristo faz interiormente na vida de cada um, eles acabam imitando e seguindo regras externas, preceitos totalmente descontextualizados da Bíblia, criando aquele ambiente de rigidez que não reflete a verdadeira obra de Cristo em nossa vida. Em alguns casos, pessoas se concentram tanto em seguir essas
regras externas, como, veja, não pode comer tal coisa, veja, não pode vestir tal coisa, entre outras normas, que acabam negligenciando o coração da mensagem cristã, que é o amor, a misericórdia e a transformação interna, que precisa acontecer dentro, antes de tudo. Isso pode resultar em um comportamento rígido, superficial, onde a aparência parece importar mais do que o caráter, levando o cristianismo uma vida sem compaixão, uma vida fria. Isso é uma triste consequência do legalismo, onde a moralidade é reduzida no posso fazer, não posso fazer, sem considerar aquela transformação profunda do coração, tanto na nossa vida quanto na vida do próximo. O legalismo faz com que cristãos se concentrem mais no comportamento externo e nas normas sociais do que a transformação interna que é proporcionada pela ação do Espírito Santo, pela graça de Cristo. Por isso muitas igrejas estão vivendo dessa forma. Olha, o mais importante é você fazer ou não fazer. Vivem disso, impõem medo nas outras pessoas. Olha, se você fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre você. O crente fica perdido. Poxa, e agora? Será que eu posso comer isso? Será que eu posso vestir isso? Antes do crente demonstrar a reverência a Deus, eles se dobram às regras dos homens. Eles se ajoelham para agradar os homens antes de agradar a Deus. Consequência disso é um cristianismo de fachada, onde as boas ações são feitas por obrigação ou para evitar um julgamento, ao invés de ser uma expressão genuína de um coração que foi tocado pela graça divina. Meus irmãos, a gente entende, à luz da palavra de Deus, que precisa existir um equilíbrio. Assim como Paulo disse em Gálatas 5,13, ele fala: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Ponto. Nós fomos chamados à liberdade. Mas, aí ele fala, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, a liberdade não significa libertinagem. Quem realmente é livre em Cristo vai fazer ou vai deixar de fazer por amor a Cristo, por amor ao próximo, para não escandalizar ao próximo. Mas não como uma regra de eu posso ou não posso fazer sem você sabendo por quê que você não está fazendo aquilo. Fazer uma ilustração para as crianças aqui. Imagine que Paulo está falando é que nós não podemos errar porque Deus derramou a sua graça. Imagine, crianças, que vocês fizeram alguma coisa errada, como desobedecer os pais. Vocês não desobedecem, não, né? São santinhos, né? Mas imagine vocês desobedecerem os pais de vocês ficarem tristes, mas ao invés do pai de vocês punirem, em vez do pai de vocês baterem em vocês, deixarem vocês de castigo, o pai de vocês decide dar um presente para vocês. Aquele presente que vocês sempre quiseram. E aí você poderia pensar, né? Veja, meu pai me deu um presente porque eu desobedeci. Meu pai me deu um presente, eu fui rebelde aqui e meu pai e minha mãe veio e me deram presente. Você ia ficar fazendo isso então toda hora? Você ia ficar errando, fazendo coisa errada para ficar ganhando presente? Veja, os pais não deram presente para vocês porque vocês fizeram algo errado, mas deram presente, dão alguma coisa para você porque eles amam vocês. E isso não é motivo para você continuar fazendo coisas erradas, vivendo no erro. A graça de Deus é muito parecida com isso. Deus nos perdoa, Deus nos dá graça, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. E isso não significa que nós podemos continuar fazendo coisas erradas
esperando que Ele nos perdoe. Ah, Deus vai perdoar, então eu posso fazer. Eu posso viver no pecado. A graça não é para nós uma desculpa para continuarmos pecando, errando. Mas a graça nos ajuda a viver de forma diferente, fazendo o que é certo, agradando ao nosso Deus. Assim como você não vai fazer coisas erradas esperando um presente, nós não devemos viver no pecado só porque nós sabemos que Deus vai nos perdoar. Porque a graça de Deus superabunda ao pecado. A graça de Deus nos chama a viver de maneira diferente, fazendo o bem porque Ele nos ama, fazendo o que é certo porque Deus nos ama e nós amamos a Ele. Quem peca à torto de direito, certamente não entendeu a graça. Meus irmãos, é um absurdo terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. É uma atitude ridícula, seria uma atitude ridícula de um filho que considera-se livre para pecar apenas porque seu pai vai perdoar ele. Não faz sentido. E esse texto que Paulo escreve aqui é uma resposta àqueles que estavam tentando afirmar, tentando transformar a graça de Deus em libertinagem. Por isso que Paulo fala, continuaremos no pecado para aumentar a graça? E olha o verso 2. De modo nenhum. Como nós vamos viver no pecado, nós que já morremos para ele? Esse é o motivo, um motivo tão simples, um motivo tão claro. Como podemos viver para aquilo que morremos? Essa expressão de modo nenhum também é muito própria de Paulo. É quase que um impossível. E essa é o motivo da exaltação. Se nós morremos para o pecado, esse é o ponto principal aqui. Esse é o ponto que nós precisamos entender. A morte representa uma mudança radical na situação da pessoa. A morte representa até uma situação, uma mudança legal, simbolizando realmente uma verdadeira libertação. Se você morrer hoje, você não vai ficar preocupado, né, como se ficasse, mas você não vai ficar preocupado com as suas contas. Não faz sentido mais, você morreu. Como é que você vai pagar as dívidas? Não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Fazerem dívida. Mas o que eu quero dizer é que você legalmente morto já não deve mais, não tem como você pagar mais essa dívida. Quando Paulo afirma que nós morremos para o pecado, meus irmãos, Paulo está declarando, está fazendo um grito de liberdade. Nós morremos para o pecado. Não precisamos mais viver com ele. A morte de um crente para o pecado é a libertação daquelas correntes que aprisionavam a ele. Para um cristão continuar vivendo no pecado, não é só não permissível, mas totalmente incoerente. Se alguém questiona se pode viver no pecado, mesmo tendo recebido a graça, é certo que essa pessoa ainda não experimentou a graça ou não entendeu a graça. Se é apenas uma dúvida, né, pergunta por questão de dúvida, pode ser que talvez não compreendeu esse significado da graça. Paulo sabe, meus irmãos, que mesmo após a conversão, o crente ainda pecará. Ele vai falar muito mais isso ainda no capítulo 7, que nós vamos ver. Mas isso não significa que o crente irá viver nessa prática do pecado. O crente vai lutar contra essa prática. Veja, Paulo demonstra aqui que o viver no pecado não é só uma questão de inconsistência, mas é uma questão de contradição de termos. Tanto que ele fala de um homem morto que agora vive, de um homem bom que não pode ser mau. São coisas contraditórias. A união com Cristo
é onde nos leva à santidade. E se nos leva à santidade, à união com Cristo, não pode haver o pecado. Os dois não caminham juntos, gente. O crente precisa entender isso de uma forma urgente. Não tem como o crente ser santo e não lutar contra o pecado. Quer continuar pecando? Você nunca vai ser santo, como Deus chamou a cada um de nós a ser santo. Tome uma atitude hoje diante do pecado. Você morreu para o pecado. Ele já não é mais o seu Senhor. O teu Senhor é Jesus. Você não é mais escravo do pecado. Quem é o teu Senhor é Jesus. E Ele te chama à libertação. Crianças, imagine que você tem uma bolsa que é muito pesada, é muito difícil você levar. Uma mochila. E aí não tem como você levar. Mas para os seus pais é muito tranquilo para você levar. E aí você dá para os teus pais a mochila e você consegue andar livre. Não consegue? Você vai querer pegar a bolsa de volta e colocar nas tuas costas? Não. Diz que não. Não tem porquê. Nós estamos livres. Não tem por que a gente pegar essa bolsa pesada de novo e querer viver com isso. Assim como você não vai querer carregar uma mochila pesada, da mesma forma, não se pode voltar para o pecado, porque nós somos libertos dele. O crente vive feliz, o crente vive livre, podendo agora fazer o que agrada a Deus. É isso que Paulo vai falar também aqui na sequência. Algo que é decisivo, algo que aconteceu na vida dele, algo que aconteceu também na vida dos leitores de Roma, porque ele usa nós, ele se coloca no meio aqui, e pela graça de Deus, eles morreram para o pecado, ou seja, eles renunciam agora a qualquer tipo de compromisso com desejos pecaminosos, com as atrações, com os enganos, com o mundo corrompido pelo pecado. Tudo isso aconteceu quando eles se converteram, quando eles professaram a fé em Cristo. E ele fala aqui quando eles foram batizados, né, como um símbolo. E é isso que ele vai falar nos próximos 2 versos. Olha o verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, viver uma vida de pecado é ignorar tudo isso. Viver uma vida de pecado é ignorar aquilo que você professou no seu batismo. Ignorar o seu batismo, ignorar aquilo que você professou, é viver uma prática de pecado. Se o batismo significa a união com Cristo em sua morte, é isso que Paulo está dizendo, então os crentes morreram com Cristo quando Cristo morreu. Ou seja, é inapropriado o cristão continuar a pecar. Não é mais dele isso. Não deveria ser mais parte da sua vida isso, porque ele morreu para isso. Meus irmãos, eu e você estamos unidos a Cristo, conectados a Cristo de maneira tão profunda. Ele é o nosso representante, ele é o cabeça da igreja. Quando nós somos batizados em Jesus, nós participamos daquele batismo, nós estamos participando simbolicamente da morte de Cristo. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Assim como estávamos em Adão quando ele pecou, nós estávamos em Cristo quando ele morreu. É isso que nós vimos, né? No capítulo 5, falando dessa união que nós temos com Cristo.
E tudo aquilo que Cristo viveu, por nós estarmos em Cristo, nós vivemos aquilo que ele viveu. Nele. A morte de Cristo foi a nossa morte para o pecado. Fomos unidos a Cristo interiormente, mas também pela fé, nós exteriorizamos isso e fazemos isso por meio do batismo. O nosso batismo foi uma espécie de funeral. Ali estava representando um funeral. A nossa morte. E Paulo, ele não está aqui enfatizando o rito, tá? Não está enfatizando a cerimônia, mas a proclamação, aquilo que nós falamos, a fé, aquilo que nós demonstramos pela fé, né? E o batismo só pode acontecer para aqueles que têm fé, aqueles que creem, aqueles que entendem o que estão fazendo no batismo. Mas olha só, importante a gente seguir, porque para Paulo o batismo não representa apenas a morte, mas também a ressurreição de Cristo. Verso 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quero fazer um parênteses aqui, porque não é o foco de Paulo, né? Mas veja como claramente, desde a igreja primitiva, o batismo já era parte do novo nascimento. Você cria em Jesus, você professava sua fé em Cristo e você era batizado. Paulo pressupõe que aqueles que creem em Jesus estão em Cristo, são então batizados. Então não faz sentido nenhum você não se batizar, sendo que você está em Cristo. O batismo é representação disso. Todos nós representamos publicamente o que Cristo fez. Todos nós representamos onde nós estávamos. No mundo de mortos, no mundo de pecados. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Por isso, os batistas, eles cumprem muito bem esse mandamento, essa ordenança do batismo. Por dois motivos. Primeiro, o batismo deve ser daqueles que crê. Porque como é que a pessoa vai para o batismo sem saber, sem entender o que está sendo representado no batismo? Porque os pedobatistas, eles dizem exatamente isso, que é a representação da nossa morte com Cristo. Mas como que a pessoa que está batizando ali, ela não sabe disso? Como é que pode representar uma coisa que ela não sabe? Então, da mesma forma, você foi adulto, foi batizado, se diz batizado, como é que você foi batizado sem saber o que você estava representando ali no batismo? Como é que você pode considerar isso um batismo? E outro motivo do que os batistas, eu entendo que cumprem muito bem esse mandamento, é por conta da imersão. Porque isso demonstra, representa o que é batismo. A própria palavra batismo é imergir. Mas representa exatamente isso, morrer. Quando você deita ali nas águas, você está morrendo para os seus pecados. Você está simbolizando isso. Morte para os pecados. E essa é a imagem que representa aqui o novo nascimento. Você morre para o velho homem e você nasce para o novo. É uma representação daquilo que Cristo fez na sua vida. É uma representação que será realizada mês que vem por alguns irmãos aqui no batismo. O batismo com água é uma representação visível do batismo em Cristo. Ele simboliza esse momento em que o cristão é imerso nas águas escuras da morte, do pecado, na pessoa de Jesus Cristo. E agora o novo homem em Cristo ressurge, pronto para viver uma vida renovada. Como eu disse, quando o cristão participa do batismo, ele está participando ali do seu próprio funeral,
do funeral do seu eu. Ele está morrendo agora. Meu eu está morrendo. Quando você desce das águas do batismo, o convertido está declarando: tudo o que eu era, como filho pecaminoso de Adão, tudo o que eu era em Adão morreu na cruz com Cristo. E quando ele sai das águas, quando ele levanta, ele está proclamando: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha a mudança de vida que é representada no batismo. Deixa eu falar um pouquinho para as crianças. Crianças, imagine que vocês têm um amigo, uma amiga que vocês gostam muito. E aí vocês dão um presente para ela. Você dá lá um colar, uma pulseira, um boné, ou algo muito especial para que essa pessoa use. Para que esse presente represente a amizade de vocês. Que as pessoas olhem para vocês e vejam assim: olha, ela está usando a pulseira que eu dei. Representando essa amizade. O batismo é como esse colar, é como essa pulseira, como esse boné, enfim. Quando você decide seguir Jesus, o batismo é uma maneira de você dizer: eu acredito em Jesus. Eu tenho um relacionamento com Ele. Um dia, vocês terão a oportunidade de se batizar. Um dia, vocês terão a oportunidade de representar como um símbolo, como uma demonstração desse relacionamento que vocês têm com Jesus. Vai ser no batismo de vocês. O batismo é algo que acontece depois que você crê, depois que você entender: Jesus Cristo é meu Senhor, é meu Salvador. E agora você vai mostrar para o mundo. Você vai dizer: eu fui batizado, ou seja, eu tenho um símbolo que representa o meu relacionamento com Cristo. E o símbolo é o batismo. Vai ser um momento muito especial, onde você vai mostrar a todos os seus amigos que você está iniciando uma nova vida. Uma vida agora para sempre, com Cristo Jesus. Verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim como nós somos unidos com Cristo na morte, ou seja, quando nós imergimos na água, da mesma forma, nós somos unidos com Ele na ressurreição, ou seja, no emergir da água, no levantar das águas. É isso que representa o batismo. Mais do que isso, meus irmãos, Paulo aqui, ele trata de algo certo na vida do crente. E é isso que nós não podemos perder como foco. Paulo está dizendo: se morremos com Cristo, porque nós estamos unidos com Ele, certamente ressuscitaremos em Cristo, porque nós vivemos por Ele. Nós estamos ligados. E a consequência disso é que o reinado da morte, o reinado do pecado, já não tem mais poder sobre nós. Nós não somos mais servos dele. Uma vez que morremos, uma vez que ressuscitamos com Cristo, a morte, meus irmãos, de Cristo, a ressurreição de Cristo, não é só um acontecimento histórico, não são só doutrinas significativas, mas é uma experiência pessoal. A gente não olha para a morte de Cristo como algo histórico. Aconteceu só. É uma doutrina aqui que Cristo realmente morreu. Não, é uma experiência de morte e vida. De abandono do pecado. De viver agora debaixo do senhorio de Cristo. Foi histórico o que Jesus fez. Mas aquilo que Jesus fez, quando Ele fez, eu estava lá também. Eu estava em Cristo, assim como eu estava em Adão, quando Adão pecou. E eu estava em Cristo, quando Jesus cumpriu todas as boas obras. Por isso que não faz sentido
Entende por que não faz sentido querer cumprir as boas obras para a salvação? Cristo fez isso e você não vai fazer melhor do que ele. Se você acha que vai fazer melhor do que ele, você vai para o inferno. Nós estávamos em Cristo porque ele cumpriu as boas obras. Perfeito. Por isso que ele é nosso representante. Não queira ser o seu. Não queira que Adão seja o seu representante. Não houve homem nenhum nesse mundo que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Cristo, ele fez isso por nós. Quando ele faz tudo isso, nós estamos nele. Quando ele vai para a cruz, nós estamos nele. Não é isso que Jesus estava fazendo? Levando todos os pecados daqueles que estavam nele. Lá estava o nosso velho eu. E o resultado disso, meus irmãos, é que nós estamos nele. Se estamos em Cristo, podemos andar em novidade de vida. É isso que Paulo conclui. Se nós estamos em Cristo, é nova vida, meu amigo. Se nós estamos em Cristo, é novidade de vida. Não é mais o velho homem. Vida essa que não é mais dedicada ao pecado, mas à glória de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Nós somos pessoas ressurretas, crentes que têm a garantia da vida eterna, porque recebemos essa garantia por meio do selo do Espírito Santo. Como pode alguém que está em Cristo Jesus, que participa da sua morte, que participa do poder da ressurreição, como que pode continuar pecando para que a graça seja mais abundante? Isso não é possível. Por isso, meus irmãos, que é muito importante e é tão necessário o que Paulo falou aqui para a gente entender essa ideia de conhecermos a posição onde nós estamos. E nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, a nossa prática de vida deve corresponder cada vez mais essa posição onde nós estamos. Esse lugar onde nós estamos. Nós estamos em Cristo. Não faz sentido vivermos em pecado. Não está condizente com a nossa profissão de fé. Veja, eu não quero me prender aqui na impossibilidade ou não do crente viver no pecado. Mas Paulo vai dizer que nós não devemos, porque precisamos batalhar. E é uma batalha que vai durar a vida inteira. Mas nós precisamos, se somos crentes, no mínimo nós temos que batalhar contra. Ninguém crê aqui na santificação instantânea, no sentido de que, eu me converti e agora sou santo perfeitamente, já sou santificado. Nós não cremos nisso, porque a Bíblia fala que é um processo. A justificação é instantânea, nós já falamos isso. Quando você é justificado, você é justificado de uma vez. É uma sentença. Não precisa ser dado 2, 3 vezes essa sentença. Mas a santificação, ela é um processo. É por isso que as pessoas invertem as coisas. Nós somos salvos para as boas obras. Então nós vamos cumprir as boas obras. Nós vamos buscar a santificação. Por quê? Porque nós somos justificados. Porque nós somos salvos, e não o contrário. Mas nós vivemos, sim, buscando essa santificação. A santificação é um processo que começa na nossa vida justificada. E ela só vai ser concluída no dia da glorificação. Quando não só o Espírito, mas o nosso corpo estará completamente regenerado. E nós cremos que estamos nesse processo de santificação. E talvez seja a sua situação. Você tem fé em Cristo, você creu em Jesus, você fez dele o seu único salvador da sua vida, mas você ainda continua vivendo numa vida de pecado. Entenda
Enquanto você vive nessa vida, você está sendo incoerente com aquilo que você professou. Você está sendo incoerente com aquilo que você professa. Não faz sentido você viver nessa vida de pecado. Não encaixa. A vida do crente regenerado, nasceu de novo, está em Cristo. Você está em outro lugar, meu irmão. Eu entrei na igreja com 12 anos. Com 13 anos, mais ou menos, ali, eu me batizei. E eu cria, realmente, que Jesus era meu único, meu suficiente Salvador. Eu professava, eu ensinava a respeito disso. Mas com 17, 18 anos, fazendo um monte de coisa errada, eu lembro que chegou um momento em que eu parei e pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não tenho vivido da forma como eu professei, eu não tenho vivido aquilo que eu professei no dia do meu batismo. Eu não estou vivendo aquilo que eu creio. Eu não estou fazendo esforço nenhum para deixar os meus pecados. Eu não estou fazendo esforço nenhum para lutar contra ele. E ali eu me sentia imundo. Foi quando eu percebi que a minha vida não estava de acordo com aquilo que eu estava professando. E aí que eu fiz uma análise na minha vida. E eu lembro que eu joguei fora aquele estilo de vida que eu estava vivendo, que era contrário à vida santa, que era contrária à vida pela qual Deus me fez nascer de novo. Meu irmão, você sabe como está a sua situação, como está a sua vida diante de Deus. Você sabe, talvez nem a sua esposa sabe, nem o seu marido sabe como está a situação da sua vida. Mas você sabe. Você sabe o que tem falado mais alto no seu dia a dia, se tem sido Deus, a vontade de Deus, ou tem sido a sua carne que tem dominado a sua vida. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo nos exorta a tornarmos cristãos ativos, que luta diariamente contra o pecado, porque você morreu para o pecado. Você morreu com Cristo para o pecado. Ele não pode mais fazer parte da sua vida. Peça esse livramento de Deus, mas também tome atitudes que te afastam da prática do pecado. Diariamente, faça isso o tempo todo. Não deixa isso ser um bichinho de estimação na sua vida, não. Não seja mais incoerente com a sua profissão de fé. Não seja mais incoerente com a sua nova identidade em Cristo. Você recebeu uma nova identidade. Se você está em Cristo, precisa viver nesse novo estado de forma santa, de forma digna do seu chamado, da sua mudança de vida. A vida do cristão pode ser comparado a um carro e um motorista. Quando você não é convertido, o eu é o motorista do carro. Quando você se converte, Cristo Jesus entra no carro. Mas o eu ainda dirige o carro. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando você busca ser cheio do Espírito Santo, você dá lugar a Cristo para dirigir o carro. E você é só um passageiro. O que eu quero dizer é que acontece com muitos. Nós podemos ter Cristo conosco, mas sem Ele ser o líder da nossa vida. Nós podemos ter Cristo conosco, mas sem ter Ele como aquele que dirige a nossa vida. Para que a nossa vida seja plena, Cristo deve estar no controle, conduzindo a nossa vida completamente. E isso nós fazemos por meio do Santo Espírito. Ele faz em nós. Ele nos capacita. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
E outro versículo diz: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Ele é o meu motorista. Ele é quem controla a minha vida. Não é mais as minhas vontades, mas é a vontade dele. Amém?